E a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje tem como tema livres para viver. Porque eu quero, se existe uma coisa que gera angústia, que gera tristeza, que gera insatisfação, se chama pecado. É a vida longe do Senhor, tá? Então, eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Rapaz, essa fumaça entrou diferente hoje, viu? Pelo amor de Deus. Tá aqui ainda ela. Tá bem aqui, ó. Deixa a fumaça do Daniel aí. Você quer que ele botou aí dentro, não. Então, amados, o pecado, ele tem, o pecado naturalmente, ele vai tirar de nós a alegria, a satisfação de viver. Se uma pessoa, ela escolhe caminhar em uma vida de pecado, em uma vida distante do Senhor, ela dificilmente vai conseguir entrar em uma conciliação. Então, diante disso, surgem... Obrigado, Esté. Que Deus dê meus sobrinhos o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. E nasça parecido com a Esté, não com o Renan. A voz do Renan, né? A voz tem que ser a dele. E o temperamento do avô. Então, o pecado, irmãos, ele rouba de nós. Ele rouba de nós a alegria, ele rouba de nós a satisfação de viver, ele rouba de nós o prazer, o degustar da vida. Existem pessoas que nunca vão saber, nunca vão entender o que é uma vida plena, porque suas vidas estão mergulhadas no pecado. E a mensagem que Cristo tem para nós, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem de legalismo. Quando o Senhor chega diante de nós e diz, olha, isso aqui você não deve fazer, esse caminho não é para você, não é uma mensagem legalista, não é uma mensagem de um ditador, não é uma mensagem de um nazista, não é uma mensagem de um fascista, é a mensagem do Evangelho, porque o Senhor tem o melhor para nós. A palavra de Deus diz que Cristo veio trazer o quê? Vida e vida em abundância. Satisfação, irmãos, plenitude na vida. Eu estava hoje, a Verônica, cadê a Verônica? Tá ali. A Verônica, um dos filmes prediletos da Verônica é Divertidamente, né? Então, ela assiste 24 horas aquele filme quando ela vai lá para casa. E eu já tinha assistido uma vez, né? E eu gosto de animação também, né? Sou cinéfilo, que chama. Eu assisti ontem. Ontem eu comecei a assistir e terminei hoje o Divertidamente 2, né? Porque chegou no streaming. Então, comecei a assistir e a menina terminou de assistir o filme, ela já tinha assistido, que ela foi com a Verônica e a Larissa no cinema assistir na época, e eu, na minha heterocitude, eu não posso dar o braço a torcer de entrar no cinema para assistir Divertidamente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu sou, eu tenho você tenho que defender aquilo que eu sou, né? Da mesma forma que o filme da Barbie eu esperei também chegar depois que eu fui assistir, porque eu, pelo amor de Deus, um pastor, sou um homem da casa, então esperei chegar no stream. E aí eu estava assistindo, irmãos, e a menina terminou o filme, a menina perguntou para mim, Pedro, o que é que você achou do filme? Eu disse, menina, eu me vi num problema, porque no começo do filme eu comecei a concordar com ansiedade. Quem já assistiu esse filme? Quem já assistiu? Poucas pessoas, né? Então, a pessoa tem lá, é um filme que tem na mente de uma criança a alegria, a raiva, a tristeza, não, o normal, e o medo, né? Aí chegam os novos sentimentos, chega a ansiedade, a vergonha, e o tédio e a inveja, né? E a nojinho, né? Tem a nojinho também. Aí eu estava assistindo o filme, aí começou a ansiedade, chegou. E eu comecei a sentir raiva da alegria e concordar com a ansiedade. Meu Deus.
Quase que eu mando um WhatsApp para a Sara, né? Enquanto é a consulta, né? Mas aí no decorrer do filme, irmãos, eu vi que realmente ela estava errada, né? Mas a nossa vida, o desfrutar da vida é um desafio, e eu não estou aqui inibindo os problemas, os desafios clínicos e patológicos relacionados à mente, mas o desfrutar da vida, viver de forma plena, irmãos, ela só existe se for uma vida diante do Senhor. Tá? Então o mundo lá fora, ele nos apresenta um estilo de vida, o mundo lá fora nos apresenta uma fórmula de viver, e essa fórmula de viver é um problema sério, porque ele quer nos impor algo que eles dizem que é certo, só que isso está completamente contrário à palavra de Deus. E aí nós estamos vendo um mundo, um caos, cada dia mais. Tá? Então, você abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já preveni, que o que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, nós precisamos entender o que é a carne e o que é o Espírito. Irmãos, a carne é quem somos, essa natureza pecaminosa. É isso que nos deseja o mal, é isso que nos deseja fazer coisas que o Senhor reprova, é isso que muitas vezes nos leva a desejar coisas que desagradam ao Senhor. Isso é a carne. Nós só experimentaremos uma plenitude de dizer assim: eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa que sou santa em tudo, na minha natureza natural, na minha carne, no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, e como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que a corruptibilidade será revestida pela incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo, esse desejo que nós temos de pecar, de adulterar, de matar, de roubar, de mentir, ele será destruído e será substituído por um corpo santo, um corpo glorificado, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Mas até que esse dia chegue, nós iremos conviver com quem somos. A Milena brinca muito comigo porque eu sou uma pessoa que eu falo só, né? E não é que eu não converso com entidades, tá? Não se preocupe em relação a isso, mas é porque eu puxei do meu pai, né? A gente tem um negócio de conversa. O conversar só, irmãos, eu vou explicar para vocês. É porque existe 2 Pedros, na verdade, às vezes 3 na minha cabeça. Então eu faço uma reunião com eles e eu tento que nós 3 cheguemos a um senso comum, né? Então a gente conversa, não pode isso, aí o outro diz, não, mas rapaz, é assim, não, é desse jeito. Então a gente chega no senso comum e a gente toma uma decisão. Só, irmãos, que por mais que o meu não seja tão, de vocês não seja tão destacado como o meu, né? Todo mundo tem aquela guerra entre si, que o que eu quero fazer, como Paulo diz, o bem que eu quero, esse não faço, né? E o mal que eu não quero, esse eu faço. Só que o que é que o mundo nos diz? O mundo chega para você e diz assim: você tem que ser você mesma, Clarinha, tá bom? Seja você mesma, liberte-se, deixa a flor brotar. É isso que o mundo está dizendo para nós. Só que se nós formos nós mesmos, além de ir para o inferno, irmãos, nós vamos ser pessoas infelizes, nós vamos ser pessoas imorais, adúlteras, mentirosas, ladronas, invejosas, impuras, cheias de rixas, cheias de ciúmes. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é caída. No dia que Eva, por algum mistério, resolveu conversar com uma cobra,
Como eu sempre digo, eu não sei por que motivo você está lá no jardim e tem uma cobra com perna e ela diz, oi, vem cá. Você vai falar com ela. Eu não sei por quê, irmãos. Porque se eu ver uma cobra, irmãos, eu vou atrás de um facão ou de um pau para atacar na cabeça dela. Mas Eva, ela faz o quê? Ela chama, ela vai conversar. Né? O diabo é tão sujo que ele não usou um gato, né? Não usou, por exemplo, um cachorrinho, né, para falar com ela. Usou uma cobra, porque ele, como eu sempre digo, o diabo, ele engana, destrói e humilha. Então a Eva, ele vai lá, conversa com a serpente e leva Adão a pecar e tudo mais. O mundo cai no pecado, a gente vive esse caos que está hoje. A partir daquele dia em diante, irmãos, o mundo, as pessoas só começaram a piorar. Então você tem que ter uma certeza, nós somos pecadores. Nós desejamos o mal. Nós desejamos o que é perverso. Nós desejamos a imoralidade. Nós desejamos o ciúme, a inveja, as feitiçarias. Então o mundo está dizendo para nós, que somos jovens lá fora, seja você mesmo, liberte-se. Isso é só uma desculpa do diabo para te levar a fazer aquilo que ele quer. Porque ele sabe que se você for você mesmo, se você ceder às suas vontades, seus desejos, você vai sucumbir. Então, a palavra de Deus aqui, ela vem como um contraste a isso. Ele está dizendo, olha, vocês não devem viver como a carne. A carne é imoral, a carne é idólatra, a carne tem ciúmes, tem rixas, a carne é impura, e vocês não devem viver desta forma. Esse não é o Evangelho, vocês têm que viver de acordo com o Espírito, que é Espírito, o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele pregou o Evangelho, Ele nos ensinou como viver, Ele nos ensinou o que fazer. Em João capítulo 4, versículo 26, ou 2, 26, eu não lembro, me perdoe. A palavra vai dizer que Ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vos envio quem? O Consolador, que vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Então o que é que o Espírito Santo de Deus faz em nós? Ele nos faz lembrarmos todos os dias aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo falou. É isso que o Espírito Santo de Deus faz e quer fazer em nós. Por isso que você não tem como viver uma vida longe do Espírito Santo. É por isso que você não tem como viver uma vida sem buscar a presença de Deus. É por isso que você não tem como viver uma vida sem ler a Bíblia, sem orar. Existe uma religião lá fora, existe um movimento que se diz evangélico, que se diz católico, eu não sei, mas que eles pregam um evangelho que foge dessa verdade, que diz você pode ser o que você quiser, porque Deus já perdoou todos os pecados, o que importa é o amor, o que importa é a sua fé. Não, irmãos, o Senhor não se relaciona com o pecado, o Senhor não se relaciona com as obras da carne. E se nós queremos herdar o reino de Deus, nós precisamos nos abster, nós precisamos nos separar da carne. Pedro, mas eu quero, mas você não pode. Pedro, mas eu desejo incessantemente. Mas não é isso que o Senhor tem para a tua vida. Irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos deu um escape, Cristo. E através de Cristo nós somos o que? Cheios do Espírito Santo. Então, o que é que nós faremos? Gálatas capítulo 5, versículo 16, aí, onde você está aberto, no versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui é a solução, irmãos. Quando nós vamos ver o sentido original disso na Bíblia, no original da Bíblia, numa simples hermenêutica, nós percebemos que aqui o que Paulo está propondo é nós estarmos envolvidos com o Espírito Santo. É nós estarmos cheios do Espírito Santo. Mas, amados, o problema é que as nossas mentes não estão cheias do Espírito Santo muitas vezes. Nós não estamos envolvidos no Espírito Santo, nós estamos envolvidos nas coisas do mundo. As músicas que ouvimos, as pessoas que são referências para nós. Se você está lá e um pregador prega uma coisa que você discorda, você muda aquele pregador e você vai ouvir um que concorda com você. Nós procuramos sempre algo que satisfaça a nossa carne. O desejo humano de satisfazer a carne é algo que vai nos perseguir até o dia que Jesus voltar ou até o dia que nós morrermos. Mas Paulo ele dá uma clara solução, se encham do Espírito Santo. Sabe como que
Cristo me libertou dos meus pecados, das minhas guerras, a partir do momento que eu comecei a buscar o Senhor todos os dias. Um dia que eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu não consigo. Sinto muito, eu não consigo. Não dá. Não consigo não. Mas eu creio que o Senhor consegue. Eu submeto a minha vida. Eu submeto as minhas opiniões. É esse o teu exercício. Chegar para Jesus: Jesus, olha, eu gosto disso. Jesus, eu quero isso. Eu tenho prazer nisso daqui. Mas eu não quero, porque eu quero o Senhor. Então enche-me. Todos os dias. Enche-me de Ti. Ah, Pedro, eu não consigo ler a Bíblia. Consegue. Consegue. Que você não é abestado. Não tem nenhum doido aqui. Eu duvido você, mesmo que você fique perturbado, nem que você veja os diabos brigando atrás de você, se você não consegue sentar no seu sofá e ler um capítulo da Bíblia. Se você estiver nessa situação que você não consegue nem enxergar, se a vista embaça na hora que vai ler a Bíblia, vem aqui que nós vamos orar e nós vamos expulsar tudo que é capeta agora. Não tem um problema nenhum. A gente não tem problema, está eu aqui, está o pastor Carliço. Só o que tem é crente aqui para expulsar demônio de você. Mas se você não está nessa situação, então eu lhe garanto que você consegue ler a Bíblia. Mas o problema é que nós cedemos às vozes do inimigo. Já tem vez, irmão, de eu sentar para ler a Bíblia, aí eu sento aqui para ler a Bíblia, aí eu vou mandar mensagem para o fulano, aí eu vou. Quando eu olho, era 4 horas da tarde, 7 horas da noite, eu sentado mexendo no Instagram. Jogo o celular longe, pego a minha Bíblia, eu vou ler, orar e falar com meu Deus. Não ache, irmãos, que todo dia você vai acordar emocionado, com vontade de ler a Bíblia. Não, é uma guerra, é uma luta, é uma batalha que você está enfrentando. Não é a mesma, mas é o sentido da gente ir para a academia, irmãos. Né? É difícil. Eu tive que parar, porque eu estava no jiu-jitsu, muitas correrias, mas já estou voltando. Fiquei alguns dias sem ir. Mas quando eu ia para a academia, todo dia que eu ia para a academia, que eu voltava, eu ia para emagrecer, né? Mas quando eu voltava com mais vontade ainda de beber Coca-Cola do que eu tinha ido. E na esquina da minha casa tem uma bodega. Aí às vezes eu ia, quando eu voltava, já voltava para casa com a Coca, né? O que adianta? Não adianta de nada. Mas é difícil? Mas nós precisamos. Só que, diferente da academia, irmãos, quando você lê a Bíblia, você vai sentir prazer. Você vai sentir satisfação. E você vai sentir paz. Então, nós temos que nos encher do Espírito Santo. O que são essas obras da carne? Paulo, ele vai nos mostrar aqui, ele vai nos exemplificar o que são as obras da carne. E ele vai começar falando sobre a imoralidade sexual. Imoralidade sexual, no original, a palavra que ele usa aqui se chama porneia, que significa fornicação, adultério, prostituição, incestos, atos de luxúria e promiscuidade. A imoralidade sexual que Paulo apresenta aqui, irmãos, ela é tudo aquilo que se diverge da essência que Deus criou o homem para a intimidade. Deus criou o homem e Deus criou mulher. E disse: vocês agora são um. Sai da tua casa, sai da tua mãe e agora vá viver com o Senhor. Tudo que diverge disso daqui, meus amados, é imoralidade sexual. Tudo que vai contra essa essência é imoralidade sexual. Homem com homem, mulher com mulher, marido casado com mulher solteira com homem casado, 2 solteiros, homem com animal, mulher com animal, tudo que divergir dessa essência é imoralidade sexual. Adultério, a palavra de Deus diz: aquele que olhar para uma mulher e já sentir atraído por ela, esse já o quê? O que é que você acha que acontece quando alguém abre um site pornográfico? Ele está sentindo o quê ali, irmãos? Desejo por alguém que não é seu esposo. Isso é o quê? Adultério. É luxúrio. É prostituição. O projeto de Deus
para o homem é a sua santidade. Tudo que foge da essência do Senhor é imoralidade sexual. E quem é adepto disso, quem milita por isso, quem não quer abrir mão dessas coisas, não pode herdar o reino de Deus. E aí Paulo ele vai falar sobre o quê? Sobre impureza. Quando eu vi esse termo impureza, eu fiquei um pouco confuso, porque, não vou dizer confuso, porque sempre que nós pensamos em impureza, Paulo não estava falando aqui de quem não gosta de tomar banho, né? Quem não gosta de tomar banho, quem está sujo, não vai para o céu. Eu acredito que não seja isso. Mas a gente sempre relaciona com o quê? Ou seja, algo cerimonial. Nós não fazemos mais prática cerimonial como no Antigo Testamento. Ou ele está falando aqui de algo relacionado a quesito sexual. Só que ele já falou anteriormente da imoralidade sexual. Então eu fiquei pensando o que é que Paulo quis dizer com a impureza. Então eu fui fazer uma pequena pesquisa. E quando alguns estudiosos, né, eu fui lá, procurei o original dessa palavra, e onde eu pesquisei, mostrou que aqui Paulo provavelmente está falando da questão da moralidade. Sabe, eu trabalhei em determinado lugar, quando eu tinha meus 17 anos, mais ou menos, 18 anos, não, tinha já 20 anos, não sei se eu namorava com a Milena, mas enfim, eu tinha uns 18 anos. Foi o meu primeiro estágio em contabilidade. E aí eu fui para esse determinado lugar e eu cresci, né, num lar evangélico. Não era santo, né? Não era santo, mas eu não achava que o mundo era tão sujo, né, como eu me deparei com ele. E eu trabalhava num determinado lugar e trabalhava-se com mulheres e trabalhava homens, né? E um dia quem trabalha com contabilidade sabe como é que é. Muitas vezes a gente passa do horário e seja o que Deus quiser, ninguém está nem aí para você, né? Tem que entregar no prazo. E um determinado dia eu precisei ficar até mais tarde. E ficou eu e o dono, né, do dono do local lá do escritório. E, por coincidência, todas as mulheres foram para casa. E aí eu me lembro que quando eu estava aqui sentado, estava nos primeiros meses lá, e aí você é um contador, você está ali começando, né, na faculdade, você tem aquela visão, né, o seu chefe é um contador formado, grande coisa, né, Jaqueline? Um contador formado, né? Oh, meu Deus do céu. É um contador formado, o cara já é... Né, a Jaqueline é grande coisa, viu, Jaqueline? Estou brincando, viu? Eu que não sou muita coisa, tá? Aí uau, o cara sabe, o cara tem um escritório. Mas quando os caras saíram, ele chegou na sala. Rapaz, a fulana tá cada dia mais gostosa, né? Aí eu já fiquei, rapaz, ele é noivo. Eu comigo aqui, né? Homem, ele é noivo. E aí, irmãos, ele começou a falar com os outros, e todo mundo na maior naturalidade. Ele começou a falar com as outras pessoas, tipo, falando de partes do corpo dela. E começou a falar de insinuações num ato que poderia fazer com ela. E eu sei que ninguém inocente sabe o que eu estou falando aqui. E eu fiquei, caraca, macho, ele é o patrão dela. E os outros caras concordando. E eu fiquei, meu Deus. E aí depois eu descobri, no decorrer do tempo que eu estava lá, que ele traía a noiva, que ele fazia o que queria. Enfim. E não sabe... Em todos os cantos que eu trabalhei, eu me deparei com a mesma realidade. E aquilo foi um choque para mim, porque eu achava que o mundo era mau, mas eu achava que os vilões eram poucos, né? Depois a gente percebe que os mocinhos é que são poucos. Então, aquilo era o quê? Até onde eu sei, ele nunca fez nada com aquela moça, nem disse nada na frente dela. Na frente dela, ele era o quê? Um santinho. Era ética, era tudo correto. Mas no coração dele, o que é que ele queria? Ele queria a maldade. Isso era o quê? Impureza. Por quê? Porque ele tinha uma enorme falha moral. Primeiro, de falar para alguém daquela forma. Segundo, de se comportar e de pensar aquilo de alguém. Então, muitas vezes, você pode até não praticar as obras da carne. Você pode até não colocar em prática isso. Mas dentro do teu coração reside esse desejo. Dentro do teu coração reside essa
Vontade. Eu não sou invejoso, eu torço pelas pessoas, eu quero o melhor pelas pessoas, mas quantas vezes você se alegrou com o mal de alguém? Quantas vezes você ficou feliz com o mal de uma pessoa? Eu não sou orgulhoso, mas quantas vezes dentro de você ferveu de raiva porque você viu que alguém era melhor que você em algo? Quantas vezes mesmo sorrateiro você chegou para aquele irmão, você chegou para aquela pessoa e contaminou aquela pessoa, e duas pessoas ficaram contras, duas pessoas ficaram inimigas da outra? Quem aqui já teve a situação de alguém chegar e ficar com ódio de você sem você ter feito literalmente nada com essa pessoa? Quem aqui já passou por essa situação? Tenho certeza que não foi só eu. De alguém que você conhece, que você era amigo, e aquela pessoa de uma hora para outra fica com ódio de você. Não vale ser a mulher, porque a mulher é normal, o TPM depois passa. Estou falando de amigo, de companheiro. Por quê, irmãos? Porque às vezes tem aquela pessoa por trás que, Chico. Só que às vezes nós somos aquela pessoa. Meio ao nosso orgulho, e meio às nossas invejas. E é isso que a Bíblia está falando, o quê? Das divisões, das facções. E Paulo vai falar das rixas, dos ciúmes, das orgias, das bebedeiras. Irmãos, isso se chama, isso tudo que eu citei para vocês, é o que o mundo está lá oferecendo. A idolatria. O que é a idolatria? É quando nós pegamos e colocamos qualquer coisa que você coloca na frente do Senhor. É idolatria. Se você tem um namorado e você pega aquele teu namorado e você coloca ele na frente do Senhor, aquele namorado ele está sendo teu Deus, então você idolatra aquela pessoa. Se você pega o teu dinheiro, se pega o teu filho, o teu marido, e você coloca aquilo além do Senhor, você está idolatrando essa pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo que substitui o lugar de Deus é idolatria. A idolatria ao dinheiro, irmãos. Idolatria ao dinheiro não é o rico que tem, não, irmãos. Às vezes o pobre tem também. Pastor chama para dizimar. Eu dizimar vou não. Eu ganho só 1.412, eu vou tirar 140 do meu dízimo. O irmão precisou para uma cirurgia, uma oferta. Eu ofertar? Eu não. Deixa o irmão que é mais rico ali que oferta. Isso é o que, irmãos? É idolatria. Porque você está pegando algo e colocando no lugar do Senhor. Algo que você oprime a vontade de Cristo para que você não perca. Isso é idolatria. Tem pessoas que idolatram suas faculdades. Tem pessoas que idolatram suas faculdades. Tem pessoas que idolatram seus relacionamentos. Tem pessoas que idolatram seus amigos. Por quê? Porque pegam essas coisas e colocam na frente do Senhor. O Senhor sempre é o último. O Senhor sempre fica em último na vida dessas pessoas. Nunca é prioridade. Eu ia ler a Bíblia. Não, tem um filme para assistir. Tem um jogo do Corinthians, tem um jogo do Flamengo. Eu ia ler a Bíblia. Não, mas eu tenho que estudar para a minha prova. Irmãos, o que é que adianta? O que é que adianta? Virar um advogado, um médico, virar o que for e perder o Senhor? Não adianta nada, irmãos. O que adianta? Isso não tem valor. Então, isso é o que o mundo está nos oferecendo. O mundo está colocando isso para você. E lá em João capítulo 1, versículo 4, 1 João capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Então, o que é o espírito do anticristo? É isso. É essa condição lá no mundo que te faz abrir mão de Cristo, que te faz abrir mão do que é correto, que te faz abrir mão do que o Senhor tem para ti, para que você viva aqueles prazeres. É quando o mundo chega para você e ele diz: você sente ódio, você sente raiva, e o mundo vai dizer: você é isso mesmo, eu sou assim, é esse que eu sou. Quebra o barraco, esculhamba, deixa que vai se ver comigo.
Amados, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28, diz assim: e Deus diz, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança de quem? Semelhança de quem, irmãos? De Deus, de Cristo, do Espírito Santo. E ele disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criaram. E Deus os abençoou, ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, façam a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o Senhor te criou a imagem e a semelhança dEle. Deus te criou para ser parecido com Cristo, para ser uma representação de Cristo. Esse texto, quando ele fala que a imagem, ele não está falando somente uma aparência fisiológica, mas ele está falando de uma representatividade, de alguém que representa Cristo. E nós não fomos criados para parecer com o que o mundo está dizendo de nós. Nós não somos imorais, nós não somos adúlteros, nós não somos o que os nossos desejos dizem que nós somos. Nós não somos isso, amados. Existe uma guerra dentro de nós, existe em mim, existe em você, mas o nosso papel é nos enchermos do Espírito Santo e não aceitarmos o que o mundo diz que nós somos, porque nós somos filhos de Deus. É isso que Deus tem para nós, e não aceite menos do que isso. Toda vida que o diabo chegar para ti, que você sentiu um desejo, que você sentiu uma vontade, e você dizer: não, é isso mesmo. Sabe? Aquela pessoa, eu namoro com alguém, e aquele meu namorado, ou aquela minha namorada, eu não consigo resistir, eu vivo nisso, eu não consigo ficar só, eu sou carente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é isso, não aceite, não abrace o liberte-se do inimigo, porque o liberte-se do inimigo é a prisão para a tua vida. O liberte-se do mundo é a prisão para a tua vida. Não tem esse negócio de ninguém soltar a mão de ninguém não, irmãos. É todo mundo puxando todo mundo para baixo. Esse é o segurar a mão que o mundo está te oferecendo. A mensagem do Evangelho é que nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem do Senhor. Nós somos a representação de Cristo. Não importa o que o mundo fez contigo lá fora. Pedro, eu fiz coisas terríveis. Pedro, eu fiz as coisas nojentas. Eu me relacionei com várias pessoas. Eu usei droga, eu roubei, eu matei. Não importa. Porque Cristo levou sobre ele isso. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 56, 53, se eu não estou enganado, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e o quê? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê, amados? Sarados. A vida do cristão é isso. Isso é a vida do cristão, é quando nós olhamos para Cristo e percebemos quem somos, percebemos o nosso pecado e somos confrontados pelo Senhor. E aí o Senhor diz para nós: eu te amo e eu te aceito mesmo sendo quem você é, mas eu te aceito para te transformar. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus estava andando e passa um homem chamado Zaqueu, ele era baixinho. Mas é dos baixinhos que Deus gosta, né? É esse que Deus usa. E estava lá Zaqueu passando, e o Senhor passando, e Zaqueu correu, subiu numa árvore. O Senhor avistou Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje eu entrarei e jantarei contigo lá na tua casa. Zaqueu era, sabe o que, irmãos? Ele era um publicano. Sabe o que era um publicano? Era alguém que coletava os impostos em nome de Roma. Era um judeu que coletava os impostos em nome de Roma dos outros judeus. Só que ele fazia algo, ele cobrava além do que era necessário. E ele era o chefe de todos os publicanos. Ele cobrava além do que era necessário. Ele era o que, irmãos? Ele era um ladrão. É isso que ele era. Zaqueu era um ladrão. Ele era o chefe dos ladrões. Mas o Senhor olha para aquele homem e ele diz: eu vou jantar na tua casa hoje, Zaqueu.
E tudo poderia ter sido diferente na vida de Zaqueu, sabe o quê? Se Jesus entra na casa dele e diz, e aí Zaqueu senta lá, ele almoça, aí Zaqueu diz, uau, né? Uhul! Yeah, Jesus, que palavra incrível. Come on, Jesus! Né? Vamos pintar a parede de preto, Jesus. Vamos abrir uma church aqui. Amei sua palavra, ela é maravilhosa. E aí Zaqueu, ele ia sair na rua e ele ia dizer, eu tenho fé em Deus, gente, uhul. Eu sou ladrão, eu sou corrupto, eu roubo, eu engano, mas eu tenho fé em Jesus, uhul. Eu tenho um Deus no meu coração. Não, fale de Jesus para mim não, que eu já tenho um Deus no coração. O que importa aqui, não, o que importa é o amor. O que importa é o amor. Não, sai fora, o que importa é o amor, o que importa é que Jesus me ama. Não, mas você está roubando aos pobres. Não estou roubando aos pobres, não. Depois eu faço aí alguma assistência aí, sei lá, para acabar com a fome deles. Eu não estou roubando ninguém, não. Eu sou um cara bacana. Jesus entrou na minha casa, vocês não viram, não? Ele foi lá comer comigo, lá. A gente já almoçou junto, cara. Eu tenho Jesus. Não, irmãos, o que é que Zaqueu faz? Ele pega tudo que ele tem, tudo que ele roubou, irmãos, ele sai devolvendo aos pobres. O Senhor falou algo. Eu não me lembro se na Bíblia relata o que foi que Cristo falou para Zaqueu. Mas uma coisa eu sei, que ele viu algo em Jesus. Que ele viu algo tocou na vida algo da vida de Cristo tocou na vida daquele homem que ele saiu pelas ruas. Ele deu metade do que ele restituiu em dobro tudo que ele tinha roubado das pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Qualquer outra coisa, irmãos, que negue a necessidade de nós mudarmos, qualquer coisa que negue a necessidade de nós abrirmos mão do nosso pecado, de abrirmos mão de quem somos, isso não é evangelho. Isso pode ser uma boa palestra, isso pode ser uma boa pregação, isso pode ser um bom lugar que você se sinta em paz, mas não é evangelho, porque o evangelho de Deus cobra de nós mudança de vida. Foi isso que aconteceu com aquele homem, com Zaqueu. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está propondo para nós. É mudança de vida. É nos tornarmos alguém melhor. E foi isso que aconteceu com a minha vida quando eu me encontrei com o Senhor. O Senhor confrontou as minhas opiniões. O Senhor confrontou os meus desejos. O Senhor confrontou quem eu era. E eu disse, sim, Senhor. Eu abro mão das minhas opiniões por Ti. Irmãos, viver em Cristo, irmãos, é uma vida de renúncia. Viver para o Senhor é uma vida onde nós abrimos mão de coisas que amamos, de coisas que queremos pelo Senhor. Eu me lembro que quando eu e a menina começamos a namorar, e aí a gente, novinho, 17 anos, ela tinha 17, eu tinha 19, e aí rapaz, eu vou chamar ela para o cinema, né? Chamei ela para ir para o cinema, a gente foi para o cinema, né? Peguei o carrão do papai, Bibi, entrou no carro, vamos para o cinema, aquela coisa toda. E aí a gente começou a conversar, e olha, ela dizia para mim, olha, é o seguinte, a gente já estava conversando há um tempo, ela disse, olha, você é o único rapaz que eu converso. Então eu espero que eu seja a única menina que você conversa. E eu disse, lascou. Brincadeira, irmão. E aí, enfim, começamos a namorar e tudo mais. E eu me lembro que no começo do namoro ela disse assim, olha, é o seguinte, você é filho de pastor, mas eu não quero ser mulher de pastor, viu? Não quero isso para a minha vida, não. E eu disse, você que sabe, se você quiser continuar comigo, mas eu vou ser pastor. Há 8 anos atrás. Não deu um ano, irmãos. Se rendeu, né? Como é que não se rende, né? Um homem desse, ainda magro, eu era magro na época, como é que não se rende? Bonito e magro, é porque eu engordei um pouquinho, né? Deus está trabalhando na vida dela, né? Mas depois, quando terminar o trabalho, eu emagreço de novo. Se rendeu a mim, se rendeu ao ministério, e hoje me ajuda na igreja, me ajuda na obra. O pessoal que é do staff e dos jovens sabe que hoje nos jovens ela faz duvidar mais coisa do que eu, me cobra. Porque é isso, irmãos, quando nós propomos, quando Deus nos apresenta o que Ele quer para nós. Não tem dizer assim, eu não sei. Mas aquele meu amigo, mas ele é tão lindo. Meu Deus, ele é lindo, rico. Lindo, rico. Meu Deus, o que é que eu faço?
Ainda é uma pessoa, não, mas é uma pessoa boa. Ah, Pedro, mas ela é tão bonita, Pedro, se tu vê. Oh, menina bonita. Irmãos, é Cristo. Seguir a Jesus, irmãos, é quando nós abrirmos mão do que nós queremos, do que nós somos. E você me diz, Pedro, que sacrifício, que sacrilégio é seguir ao Senhor. Sabe, amados, existe um estilo de vida que o pecado promove. Eu já falei o suficiente aqui. E esse estilo, ele te causa infelicidade. Ele te causa tristeza. Ele te causa enfermidades, insatisfações, falta de contentamento, solidão e outras coisas. Eu não conheço a intimidade da tua vida. Eu não conheço e eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu tenho certeza que existem pessoas que olham para a sua vida e dizem, eu estou cansado. Eu não aguento mais, Pedro. Sabe o que é isso, irmãos? É a angústia causada pelo pecado. Uau, vou me converter e agora tudo vai dar certo. Irmãos, não é isso que o Evangelho diz. Mesmo cristãos, nós somos expostos aos desafios da vida. Mesmo cristãos, muitas vezes nós somos desafiados. Só que a diferença, irmãos, é que quando nós seguimos a Cristo, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, alguém zela por nós. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11 diz assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Amados, seguir a Cristo é isso. Mesmo quando nós estivermos abalados, nós estaremos felizes. Mesmo quando nós estivermos numa crise, nós estaremos felizes. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Irmãos, todas as vezes que o pecado bate na minha porta, eu trago à memória, irmãos, as coisas que o Senhor já fez. Eu trago à memória a dor e a angústia do pecado. Eu trago à memória a tristeza de ter pecado. Eu trago à memória a tristeza da condenação. E trago à memória a alegria da presença do Senhor. Existe algo que o pecado nunca vai te fazer é feliz. Nunca vai te fazer satisfeito. Por isso que você tem que pecar. Você começa com um gole, depois vai 2 goles, depois vai 3 goles, depois vai 4 goles. Depois você está um bêbado, varrido, dormindo na rua. Você começa em um relacionamento, você vive algo incrível naquele relacionamento e do nada a paixão acaba e aí você já tem que ter outro relacionamento, do nada a paixão acaba de novo e você tem que ter outro relacionamento e os anos passam e você está cheio de marcas, você está cheio de feridas, você está cheio de traumas, você está cheio de não acredita mais no amor, não acredita mais que alguém pode te amar, te cuidar. Porque o mundo não pode dar o que você precisa. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Eu compartilhei essa semana que a menina estava no jiu-jitsu e a menina mandou uma mensagem para mim dizendo, Pedro, bateram no nosso carro. E eu, vacilo, me bateram no carro. E aí ela chegou em casa, quando eu vi lá o carro todo amassado, o para-choque e tal, a gente ficou triste, mas eu fui lá no carro e eu disse, Senhor, eu não vou reclamar. Não vou. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor continua sendo bom. Eu sei que o Senhor ainda continua cuidando de mim. Eu sei que o Senhor cuida de nós, eu não tenho do que reclamar. Há alguns meses atrás, eu vindo para a igreja à tarde, o portão fechou, não sei como, pegou no meu carro, não tem nem um ano, irmão, entrou aqui e saiu arrastando assim. Ó. Naquele dia eu fiquei chateado.
Mas dessa semana eu disse, Senhor, eu não vou reclamar. Porque eu já havia ministrando na minha vida, sabe o que, irmãos? O contentamento. O que eu faço, Deus, eu repreendo aqui os invejosos, eu repreendo os levantes do diabo, eu repreendo tudo aqui, Senhor. Cobre com teu sangue. Mas eu não vou reclamar. E graças a Deus, irmãos, essa semana, o nosso carro está na oficina, sendo consertado. Eu recebi 2 ofertas para ajeitar o carro da Larissa e do meu pai. Está lá, vou ajeitar a porta e vou ajeitar a traseira do carro que bateram. E eu ainda fui na autorizada, irmão, só para poder embelezar o milagre. Eu cheguei lá na autorizada, pedi o orçamento, fizeram de R$9.000 o orçamento do carro. Só para ter um asterisco melhor no milagre, né? E aí depois eu fui no outro lugar ali, chorei, foi R$1.000 e poucos. Mas por quê, amados? Porque o Senhor cuida. No dia da dor, sabe o que a gente faz no dia da angústia, irmãos? A gente chora, mas chora nos braços do Senhor. Porque é bom, irmão, chorar nos braços do Senhor. No dia que você estiver triste, abre a tua Bíblia, bota aquela música que acaba contigo e chora, irmão. Senhor, entra na unção, fala em línguas. Faz isso. Porque não existe nada melhor do que estar nos braços, porque nós temos o Senhor por nós. Pior é quem não tem um Deus para clamar, pior é alguém que se ajoelha, clama para o Senhor e Ele não vem, irmãos. Isso que é ruim. No dia que estiver feliz, no dia que estiver feliz, faz igual meu pai fazia quando eu era criança, irmão. 7 horas da manhã ele ligava o som nas alturas, botava Chilas Cavalhares, Márcio Nascimento, e falava em língua e dava glória na casa todinha, irmão. Era assim. 7 horas da manhã a gente acordava, não era, Esther? E reclamasse, você vê. Era assim, irmãos, porque nós precisamos entender que queria chamar o ministério de louvor, já era para ter chamado, que em Cristo é a resposta para a tua vida. Cristo é a solução para a tua vida. Existe, mesmo depois que nós nos convertemos, a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2 fala da renovação da nossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada. Mesmo depois que nós nos convertemos, nós enfrentamos, meus amados, desafios, angústias e dores. Sabe por quê? Porque mesmo depois de se converter, mesmo depois de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nós muitas vezes carregamos as marcas do pecado. Muitas vezes nós carregamos os hábitos do pecado. Porque é um processo. É um processo. A gente se converte, o Senhor nos toca, o Senhor nos transforma e a gente vai sendo discipulado pelo Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você está morto, você está condenado, total. Eu estou dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, em Cristo, o Senhor pode trabalhar na tua vida e te transformar. Porque Ele fez isso comigo. Eu fui batizado com 10 anos de idade. E desse período, irmãos, até hoje, o Senhor vem trabalhando em mim. Cada dia na minha vida, o Senhor vai me tocando. Ele foi mexendo em tudo na minha vida. Ele foi mexendo nas minhas opiniões. Ele foi mexendo nos meus conceitos. E Ele foi cuidando de mim porque eu submeti a minha vida ao Senhor. Ontem a gente estava lanchando depois da reunião do louvor e estava eu, o Júnior, a Jaqueline e o Jair, a gente conversando sobre a adolescência e a juventude. Eu e o Júnior lembrando de tanta presepada, irmãos, que a gente viu e tantas vezes que a gente teve a oportunidade de colocar tudo abaixo. Mas o Senhor nos guardou. O Senhor me guardou. O Senhor me guardou em todos esses momentos. Quantas vezes? O Senhor cegou meu entendimento, o Senhor tampou os meus olhos, o Senhor fez eu ficar abestalhado para não entender. O Senhor me livrou de caminhos, o Senhor me fez não fazer coisas. Porque a Bíblia diz que o Senhor não permite que nós venhamos a ter tentações que nós não podemos suportar.
Então, se você está sendo tentado, se tem algo que você está enfrentando, deixa eu te falar. Em Cristo você pode vencer isso. Não ceda aos seus desejos, às suas vontades. Ceda a Cristo. Permita o Senhor trabalhar em você, irmãos. A primeira coisa é isso, é permitir que Jesus trabalhe em você. É chegar diante do Senhor com toda a sinceridade do mundo. É dizer, ó Senhor, eu sou isso. Eu pratico. Se você pratica, diz Deus, eu pratico imoralidade sexual. Se você é impuro, diz Deus, eu sou impuro. Se você é idólatra, chega, diz Jesus, eu sou idólatra. Se você é invejoso, diz Jesus, eu sou invejoso. Coloca tudo isso diante de Deus. E diz, Deus, eu sou isso aqui. Mas eu não quero ser isso. Eu quero ser o que você tem para mim. Eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero ser uma nova criatura. É isso que eu quero ser. Fique de pé.